Vamos ter agora o nosso painel final. Chegamos ao fim desta cimeira com o painel Oceano Global, que convidámos 4 embaixadoras, cada uma de seu país, e são embaixadoras acreditadas em Portugal. São elas a senhora embaixadora Maritza Puertas de Rodrigues, embaixadora do Peru, a outra embaixadora é Maria José Arganha Mateu, embaixadora do Paraguai, e a embaixadora Lisa Rice Madden do Canadá, e a embaixadora Satu Sukari Kleven, embaixadora da Finlândia. Todos estes países, talvez com exceção do Paraguai, mas com tradição e políticas marítimas. Do Paraguai, porque tem uma tradição e sim também na produção de energia hídrica. Aguardo ligação às embaixadoras para podermos falar sobre e debater sobre quais são as políticas dos seus países relativamente a esta temática tão premente e tão necessária neste momento em Portugal. Dou as boas-vindas à senhora embaixadora do Paraguai, senhora embaixadora Maria José Arganha Mateu. Seja bem-vinda, embajadora. Bien, muchas gracias, João Micael, un placer estar com vocês esta tarde. Senhora embaixadora, vamos fazer a nossa entrevista. Eu farei a entrevista na língua portuguesa, a senhora embaixadora na língua espanhola, porque são duas línguas praticamente irmãs e que nós nos entendemos, e também numa última conversa que tivemos deu-me uma extraordinária notícia de que no seu país a língua mais falada, a terceira língua mais falada é a língua portuguesa, após a língua espanhola e o guarani. Portanto, podemos perfeitamente falar cada um na nossa língua que nos vamos entender. Vamos talvez iniciar, senhora embaixadora, por saber e conhecer qual a política ambiental da sustentabilidade, da biodiversidade e também no que diz respeito à produção energética do Paraguai. Perfeito. Bueno, é um prazer, como falei, de participar na Cimeira Femina 2020. Muito obrigada pelo convite. Vou falar em espanhol. La República de Paraguay es sin litoral marítimo, como habías dicho, João Micael, y sin embargo forma parte de las negociaciones del instrumento internacional jurídico en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, y lo hace desde la entrada en vigor en el 94 de la Convención. Paraguay siempre estuvo muy activo como participante durante la tercera Conferencia de Naciones Unidas y que dio origen a esta Convención del Derecho del Mar. Y en el 2019, con la presidencia del Grupo de los Países en Desarrollo Sin Litoral, Paraguay puso una posición en particular de las capacidades y las necesidades especiales sobre tecnología marítima y sobre transferencia de capacidades, que destacó la CONVEMAR o la Convención para un régimen especial para los países sin litoral marítimo, y que por lo tanto esas necesidades y esas circunstancias especiales deben estar reflejadas en dicho texto del instrumento de la Convención. No obstante, de Paraguay ser uno de los 45 estados sin litoral que en el mundo, el Paraguay siempre ha mantenido una activa posición en la utilización de los mares. Estuve viendo los videos fantásticos que estuvieron pasando sobre el mar y sus diversidades, y históricamente también Paraguay ha cruzado los mares en la ruta del Atlántico Norte, tanto hacia Europa como hacia Estados Unidos. Y cabe mencionar que Paraguay tiene la tercera mayor flota fluvial del mundo, con barcazas de gran porte que navegan por nuestros ríos, el Paraná y el Paraguay. Son nuestros cursos hídricos, como lo habías bien anticipado. La Convención también ha creado nuevas zonas sujetas a la soberanía de los estados, como la zona continua
o la zona económica exclusiva o la plataforma continental, pero ello no ha constituido un impedimento para el ejercicio tradicional del derecho de todos los estados de la navegación libre. Y eso está estipulado en el artículo 87 específicamente de la Convención. Es así que los países sin litoral como el Paraguay, si no hacen uso de este derecho, no se debe a razones legales, sino simplemente económicas, dada la limitada capacidad que tienen los buques fluvio-marítimos y el alto costo de los combustibles fósiles, que es lo que aún se utiliza como fuente principal de energía. Sin embargo, la Organización Marítima Internacional, la OMI, está propulsando la utilización de otras fuentes de energía como la eólica o la solar o la de hidrógeno, y este cambio permitirá una reducción del costo y va a ser mucho más accesible a la navegación marítima, y es ahí cuando Paraguay probablemente participe mucho más o haga mucho más uso de este derecho. Sabemos también que los mares, como estaban explicando, son una importante fuente de alimentos, y Paraguay tiene la mayor, digamos, diversidad en matriz alimenticia, que es propia de nuestro país, es extraordinariamente diversificada, siendo el Paraguay uno de los más importantes productores de alimentos del mundo, con enormes excedentes para la exportación del mismo. Por lo tanto, Paraguay también hace uso de ese derecho para poder transportar nuestros productos y exportarlos. Cabe mencionar que los estados sin litoral también tenemos una alta responsabilidad. Es compartida con los otros estados costeros y es el de mantener limpios los mares. En efecto, con las demostraciones y con las participaciones de ustedes al respecto, se demuestra que 80% de los materiales contaminantes que llegan a los mares provienen de la tierra, y muchos de estos materiales son arrastrados por las precipitaciones fluviales o directamente por las descargas de aguas servidas que provienen de los recursos de agua, de los ríos o de los lagos que se conectan de alguna manera a los mares. Esa es una alta responsabilidad que tiene Paraguay como país sin litoral, de estar comprometidos con el ambiente y con la conservación de los mares. Por último, son relevantes para Paraguay los recursos marinos más allá de las jurisdicciones nacionales. También estos se encuentran estrechamente vinculados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030 sobre la conservación y el uso de los océanos, de los mares y los recursos marítimos. Quiero dejar destacado en esta intervención lo fundamental de la cooperación internacional para el uso adecuado de esos recursos o para la disminución del impacto ambiental. La cooperación no es solo una necesidad política, sino que constituye una obligación jurídica y lo establece la Convención en forma explícita o expresa. Paraguay se ve altamente comprometido con esta cimeira y con esta participación en este panel de Océano Global, y me parece una iniciativa interesantísima para poder tener conocimiento de las acciones de Portugal y poder trasladar esa experiencia marítima y esa experiencia tecnológica que para Paraguay es sumamente importante conocer. Así que una vez más, muchísimas gracias a Matriz Portuguesa, gracias a todos los participantes por este espaço que nos dá. Embaixadora, deixe-me dizer que, de facto, apesar do Paraguai não ter uma costa marítima,
É absolutamente espantoso a sua preocupação ambiental e com as ligações que também, obviamente, terá e o impacto que também possa vir a ter com os oceanos. E essa preocupação é absolutamente essencial que exista em todos os restantes países e também no Paraguai, que tem essa experiência ao nível dos rios. São outros mares, são os mares interiores, são as estradas mais antigas da humanidade e que verdadeiramente têm essa tradição e que podem também contribuir para um conhecimento de alguma forma complementar para os oceanos. Não lhe parece, senhora embaixadora? Absolutamente, Joan Micael. También quiero mencionar que tenemos la hidroeléctrica más grande del mundo, la Itaipú, binacional con Brasil, que, bueno, energía limpia y sustentable tenemos en Paraguay en abundancia y por lo tanto también tenemos comprometidos nuestros ríos con la conservación de esas aguas. Así que me parece fundamental lo que has mencionado y el compromiso de nuestros países y estados partes. Senhora Embaixadora, estou agora a aguardar a ligação com a senhora Embaixadora Elizabeth Rice-Madden do Canadá, que aguardo que ela se ligue a este painel. Não, peço-lhe que não se retire ainda, para depois ainda podermos manter esta conversa. Senhora Embaixadora Elizabeth Rice-Madden, if you please. Ambassador? Yes, I'm with you now. Welcome, Ambassador. Well, hello everyone, boa tarde, and thank you very much to Matriz Portuguesa for the opportunity to participate in this summit. It's really a pleasure for me to join my colleagues like Maria José to talk about these central issues. Oceans are extremely important to Canada. Of our 13 provinces and territories, 11 of them directly border on one of 3 oceans. We have the world's longest coastline and an exclusive, a large exclusive economic zone. We were the first country to introduce comprehensive oceans management legislation in 1997, and we've been very active since. For example, we have introduced an ocean strategy and an ocean action plan. We've designated marine protected areas. We've established supportive blue policies, and we've invested in our blue economy. It now contributes about 23 billion euros to our national GDP and 350,000 ocean-related jobs. But what I'd like to focus on this afternoon is actually not our domestic policies, because no one country has a monopoly on an ocean. A quick Google search will tell you that 133 countries and territories across 5 continents border the Atlantic Ocean alone. That is why international collaboration is so important to protect oceans and to build a sustainable ocean economy. And that is what I would like to spend the next few minutes talking about. So let me give you 2 examples of how Canada is taking action in concert with other countries to protect oceans and to foster the sustainable economic growth that we're all searching for. The first relates to combating plastic pollution. I'm sure you've all seen the very disturbing photos of plastic pollution washed up on beaches. The Publico newspaper had one on its front pages just a few months ago. Getting rid of plastic pollution is important for protecting ocean health and marine environments, but it's also vital for fighting climate change. So since 2018, Canada has spearheaded the Ocean Plastics Charter. This charter is the only global framework that takes a comprehensive approach to addressing marine plastic pollution. The ultimate objective of the Charter is to ensure that plastics are designed for repair, reuse, recycling, and are recovered at end of life to prevent waste and pollution. It's a bit wordy, I know, so to help
you understand, I'd like to give you a few examples of how Canada is implementing its commitments under this Ocean Plastic Charter. First, government and industry are working together to recycle and reuse at least 55% of plastic packaging by 2030 and recover 100% of plastics by 2040. Second, those harmful single-use plastics like drinking straws and takeaway forks will be banned in Canada as of next year, also in the EU, I believe. A third commitment is that we are investing in small and medium-sized businesses to find innovative solutions to combating plastic pollution. So you think of those worms that they now have to eat plastic. I'm not sure it's Canadian, I don't think it is, but that's an example of the type of thing that we're looking to do. And my last example is that we're working to prevent and retrieve lost fishing gear. So the Canadian government is funding 26 projects in Canada and around the world to help rid the ocean of ghost gear, as it's called. Honestly, even though I read the statistics all the time, I'm always disturbed by what a significant problem ghost gear is. The European Commission estimates that 27% of all beach litter comes just from fishing gear. And other recent studies have indicated that ghost fishing gear may make up 46 to 70% of microplastics in the ocean by weight. So far, 26 governments, including the EU, Finland, Peru, France, Germany, the UK, Cabo Verde, and others, and 70 businesses and organizations have endorsed the Ocean Plastics Charter. And we would be very happy to have Portugal endorse this charter and help build a world without plastic. Now, the second example of international collaboration that I would like to highlight is a little further north, and that is an agreement to prevent unregulated high seas fisheries in the Central Arctic Ocean. So the Central Arctic Ocean, it's an area roughly the size of the Mediterranean, has historically been covered with ice. But with the realities of climate change, ice in this area has been rapidly disappearing. It could be completely ice-free within 10 years. So back in 2010, 5 Arctic Ocean coastal states first met to consider fisheries measures for this high seas area. We fast forward through multiple meetings, lots of negotiations to October 2018, and Canada, 8 other states, and the European Union all signed a legally binding agreement that prohibits commercial fishing in the Central Arctic Ocean for at least 16 years. It also facilitates scientific research. So we need to better understand the ecosystems of this area and to figure out whether fish stocks might exist in this area that could be harvested on a sustainable basis. We just don't know enough right now. So the agreement is a proactive and precautionary approach to future fishing activities in the high sea. So let me conclude by simply reiterating that unlocking the potential of our global oceans requires a strong domestic approach, but also international collaboration. And Canada is pleased to work with countries such as Portugal, Peru, Finland, and Paraguay, which value the vast potential of oceans, but also understand the need to protect them. Muito obrigada. Thank you. Merci. Ambassador, there was, in the beginning of this summit, a Canadian movie about the oceans, but in a particular role, the women, and this, as the particular role they have in your country, being pioneers. And this is very, very important for us, for Beatriz Portuguesa as well, because in this year, as you know, we accomplished the 10th year of the foundation of the Femina Prize. And this summit is Femina Prize because it comes from this prize. Is the women's role very important in this
in this industry of the ocean or in these matters from the academics, from the investigation, science, entrepreneurship, and so on? Well, I think that's a very interesting question, João. Thank you. And congratulations to Matriz Portuguesa for the 10th anniversary. That's very remarkable. To answer your question, Canada is, gender equality in Canada is very, very important and has been for many years, but the current government has promoted it very strongly. So, for example, more than half of our public servants are women, and a lot of the people, the scientists working in the fisheries area, work for government. So you would find quite a few of them there. Our universities tend to attract more women than men these days. So again, a lot of women studying science. We almost 2 years ago, a year and a half ago, we had a visit by the provincial premier of our most eastern province, Nova Scotia, and his delegation included a number of women, including a woman who is heading one of the most innovative incubator type organizations on the East Coast to promote the blue economy, really. So yes, that's a long way of saying there are a lot of women involved in this industry in Canada, but gender equality, again, is something that is very top of mind and very much promoted in Canada. Ambassador, thank you very much for accepting our invitation. And it was not only a pleasure, but it was very important for us to hear from you. Embaixadora Maria José Arganha Mateu, também muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Muito lhe agradeço a sua disponibilidade e interesse que tem demonstrado sempre às nossas iniciativas junto da Embaixada e contamos encontrá-los para o ano que vem. Quanto a nós, terminamos por este dia. Infelizmente, muito mais haveria a dizer. As embaixadoras do Peru e a embaixadora da Finlândia, devido a constrangimentos técnicos que são absolutamente alheios à nossa vontade, obviamente que gostaríamos imenso de aqui ter connosco, não puderam estar connosco. Na edição depois para a nossa plataforma online serão incluídas, obviamente, as suas declarações, as suas mensagens gravadas e inseridas e editadas depois nessa gravação. Muito obrigado a todos os que estão ainda a assistir e também aos membros do painel. Muito obrigado. Obrigada, um prazer. Welcome, Ambassador, to the Summit Femina 2020 Ocean, the Ambassador of Finland, and here we are talking about the oceans, something we have in common, Portugal and Finland. And by the way, let me tell you that we have already seen the video that you provided from your embassy, from the message, hello from your country, the Finnish navigator, which is very, very beautiful indeed. And we'd like to know what are the policies from your government for the oceans, for the environment, and for sustainability, for instance, energy producing, and so on. Thank you. Thank you so much, President, and thank you so much for having invited me to this panel. Really appreciate it. And it's a very, very topical issue, of course, in Finland, in Europe, and in the whole world. And thank you also for your kind words on the video. I fully agree. It was an inspiring video, and I just want to briefly come back to that at the end of my brief remarks. But first, as I would like to say a few words about the Finnish maritime policy and touching very briefly
on the EU policy, of course, as well. And second, I would like to give some examples of Finnish technological innovations and civil society action that sort of in very concrete way then help us to achieve the SDGs that are most relevant for the protection of the oceans and seas. But I would like to perhaps start by quoting from the conclusions that were adopted by the European Union Council about a year ago, during the time when Finland had the presidency of the Council of the European Union, which of course Portugal we now have very, very soon. Yeah. But because I think that the Council conclusions at the way they start, I think it's really a good wake-up call when they say that the Council stresses that climate change is a direct and existential threat to life in oceans and seas globally. So existential threat, nothing less than that. And then it also notes with great concern that warming of the European regional seas goes at higher pace than average. And of course, this is also something very relevant for Finland. You know, we are a coast country of one of the European regional seas, the Baltic seas. Baltic Sea, and of course, then the Council conclusions go on in listing the numerous different types of threat to the oceans, and then addresses the different fields and gives policy guidelines how what the member states really should focus on, but even not on the protection of the seas, but also looking at maritime logistics from this point of view, the whole maritime cluster, maritime production, and so I think that that's a very important guideline for all the European Union countries. And also Finland, we adopted like a new policy guidelines for for seas and oceans in 2019, and the document is called From the Baltic Sea to the Oceans. And the key principle of this maritime policy is to ensure responsible use of the oceans and seas in line with the principles of sustainable blue growth. So this has to guide all our maritime action. And then it is based on the following vision. It says that Finland has a global responsibility to promote sustainable growth. The impacts of our activities extend outside Finland's national borders, and we must participate in solving global challenges. And it also noted that Finland has good prerequisites for promoting sustainable development and blue growth. But I think that this is very important. I mean, the vision says that we want to take the global responsibility, and we also take the responsibility that our activities and the impact of them extend outside the borders. So we are not, none of us is alone. We need each other. And just if I would pick up something, like overarching principles of the strategy, I would underline very much sort of the precautionary principle in whatever actions we do. Everything has to be guided by the precautionary principle. But so our strategy then is divided, of course, in different parts, and on the protection of the seas part, the priorities are to stop the loss of marine biodiversity, reduce marine litter and microplastics, reduce eutrophication, prevent oil spills and chemical accidents, and developing capacity for damage prevention. Of course, like it's extremely important always, but when you think about a kind of almost like a closed sea, it's extremely sort of vital. And then also mitigating climate change, stopping ocean warming and acidification. So lots of different measures are identified there. Many have been addressed already during the
during the conference here, so I won't go into detail. I've been glad while following the other speakers to note that we, you know, think very much alike in these questions. One thing I wanted to bring up, of course, is as you mentioned as well, the energy production and the sort of the looking it from the maritime perspectives. And here I'm very glad that that we have a great example, but joint Finnish-Portuguese example from Portugal. A Finnish company called AW Energy. It started almost about 10 years ago, like a pilot project here in Portugal on wave energy, producing energy, clean energy from waves. This is really on a world scale a unique project. They turn ocean waves into electricity through these wave roller machines, and then the energy into electricity. So and I think that there is great potential in worldwide in places where you have a lot of waves to expand this type of technology. It will create the clean energy and create a lot of jobs. So it's a great area to look into. And then we are very happy to have a number of other companies who are involved, for instance, in cleaning the oceans and rivers and lakes from different types of litter, be it marine litter or the oil spills or so forth, and which is of course more and more important. For instance, a company called Klevat makes these very innovative vessels that can collect different types of wastes. And of course, it shouldn't stop there with the waste collection and dumping them in any landfill or anything like that. Of course not. We want to see that waste as a valuable material that should be used again, of course. So again, like the circular economy thinking, it has to be like always like a guiding principle, whichever action we are taking. So here again, circular economy, we need to use that waste from our oceans to something valuable whenever we can. So, and I think that through these examples, I just wanted to underline the vital importance of joining hands in the public and private sector. This is, of course, something an area where the multidisciplinary approach is of vital importance. Joining hands of scientists and the innovators, companies, governments, and civil society. And then there I wanted to give another example. I think over sort of the effective action. It's this is from a independent non-profit foundation in Finland called Baltic Sea Action Group, and they have identified, like many others, that one of the greatest threats to the Baltic Sea has become from agriculture, that because the nutrient emissions to the Baltic Sea has caused different kinds of environmental problems. But they turned it into to see how agriculture can be turned around. So they recognize the immense potential of agricultural policies in combating climate change and the eutrophication of the Baltic Sea. So they have this carbon action platform. It's a collaboration between businesses, scientists, farmers, and other experts. So it's a very practical program to which about 100 farmers participate currently. Creating smart farming practices that make the
soil sort of joining the climate change efforts, and the experiences have been very positive, and also I mean, especially the farmers have been very active in developing this. And then another thing I just wanted to briefly mention is that again, the European Union, big things of the European Union at the moment is the financial instruments, and especially the Next Generation EU and sort of the recovery or sort of packages that will bring really significant resources and funds to Europe to recover from the COVID crisis and from the impact it has on our economies. And of course, it very much emphasizes on green economy. And I think that here it's very important to make sure that that also the blue economy, that it benefits from these new instruments. So I think that this is something important for all the European countries to look into in the coming months. And finally, I would just like to end by quoting the around the world sort of a navigator, Finnish Tapio Lehtinen, that you mentioned at the beginning. He's he has sailed around the world and in different oceans for a very long time, and he noted in the video that he has seen firsthand sort of how the decline of the biodiversity, that there are fewer birds, there are fewer sea mammals, there are fewer fish, and so forth. But I think that what was very positive is that he finished his message by saying that we still have time to put it right. I think this is extremely important, and it's an inspiring message that I wanted to end my intervention here with. So thank you again very much. But one thing I believe it's also extremely important is the partnership amongst the countries, joining to experiences, the will, which is very important, of course, starting with in UE, of course, because we share the same goals inside the European Union, of course, but and we sharing as well to all over the world, to other countries, less developed countries as well, because they are even more pollutants, and not all the less developed the less developed countries, even the most developed countries are not respecting the oceans, such as Japan for the fishing and the hunting of the large mammals, the big mammals, such as whales and so on, and the United States as well. But I believe this is a very good example that we, the countries signing the European Union, are giving to the world. This is very good and very important indeed. And just most important of all as well, that we share a common past of history in the oceans. Absolutely, and thank you so much for bringing up the global dimension of that. That I didn't address that much, but that's also very much in heart of our marine policy. I mean, it starts with underlining sort of the importance for Finland as well to strengthen the international legal framework for the protection of the marine environment and the implementation of all those existing UN and other conventions. I mean, this is very much in the heart of our policies, but also the including the protection of the oceans in our development policy, and also as part of our bilateral and multilateral diplomacy. So this is very much in heart of the strategy, the global sort of approach to the protection of the oceans. Because indeed the oceans are our final frontier in this planet.
before we go to other planets, to Mars, where they are now doing a marvelous job, but we have this world, and this world is at danger. And as your Finnish navigator said, we are still in time. Madam Ambassador, thank you very much for your participation. You were most gracious to consider your time. I know that these times are not very nice, they are very unique. They changed our schedule, our work schedule. Thank you very much. And this subject does not stop yet. We are going to arrange another meetings to discuss another solutions, and we keep on going talking about the oceans. Excellent. Thank you so much. And again, thank you so much for bringing to the focus these extremely important topics. Such a pleasure to participate. Thank you again. Eis-nos chegados ao fim da Cimeira Fémina 2020 Oceanos. Esta cimeira foi realizada no âmbito da comemoração do 10º aniversário da fundação do Prémio Fémina. Esta cimeira contou com um lote de extraordinários convidados e também das suas curadoras que foram convidadas para organizar os diversos painéis que aqui tivemos a oportunidade ao longo destes 2 dias de conhecer e ouvir os vários especialistas nas suas várias áreas, como essas curadoras, algumas elas próprias agraciadas em várias edições do Prémio Fémina nas categorias da conservação e defesa do ambiente e da natureza, mas também na inovação, na excelência profissional e também nas outras áreas profissionais, apesar de não serem agraciadas. Deixo o meu bem-aja Marta Chantal Ribeiro, Lourdes Serpa Carvalho, Soraya Gadit, Luísa Valente, para nomear as agraciadas do Prémio Fémina, seguindo-se de Cristina Carpinteiro e Isabel Neves. Quero também agradecer, em nome da Matriz Portuguesa, todas as entidades e pessoas que se juntaram a nós para a realização e concretização desta cimeira. Naturalmente ao Ministério do Mar, que com o seu apoio institucional nos deu alento para a sua organização, mas também à Microsoft Portugal para a realização ao nível tecnológico, que nos deu as condições técnicas e de software para podermos realizar. Outros parceiros como a Vanilla Dynasty, The Golden Phoenix, Academia de Protocolo, a Revista Portugal Protocolo, também o canal Matriz Portuguesa, que connosco se tornaram parceiros para a divulgação e a promoção e a realização desta cimeira, deixo os meus muito e sinceros a todos os convidados.
Uma vez mais, obrigado pela vossa contribuição, porque sem a qual esta cimeira não faria sentido. E, em último lugar, uma palavra de grande apreço ao Sr. Professor Alexandre Caldas, diretor da Organização das Nações Unidas, na área do ambiente, que com o seu prestígio e a sua reputação deram alento e também garantiram a notoriedade necessária a esta cimeira. A cimeira realizada pela matriz portuguesa, a Cimeira Fémina, será realizada novamente para o ano e que queremos levá-la a um ambiente ainda mais internacional. Queremos que ela reflita os valores de Portugal, da cultura matriz portuguesa na Europa, tendo em conta e no âmbito da presidência portuguesa da Comissão da União Europeia, onde se discutirão os valores e a presença e a importância da cultura e do património humano de Portugal na Europa, bem como também as mulheres portuguesas e da língua portuguesa na Europa. Foi assim uma cimeira de grande reflexão para uma temática extraordinária, que será de longa e grande importância para o futuro de Portugal, tendo em conta que tem uma zona económica exclusiva, uma das maiores do mundo, e que este assunto não se esgotará aqui, ao qual a matriz portuguesa também não será estranha em atividades e na sua repetição em anos vindouros. Até lá, quero aceitar os nossos agradecimentos por terem assistido à nossa cimeira. Um bem-aja. Queria saudar, desta forma virtual, que não é ideal, mas é possível, a matriz portuguesa e o seu presidente, e queria agradecer-lhe a concessão da honra do prémio este ano. Queria dizer-vos que é para mim motivo de múltipla satisfação. Por um lado, receber este prémio de uma entidade que fomenta os valores da língua portuguesa e das culturas que têm como veículo a língua portuguesa, de que eu, como diplomata, finalmente sou, por definição, uma defensora e uma impulsionadora. Depois, porque me integra num grupo de mulheres notáveis, e se olharmos para a lista das pessoas que receberam o prémio nos últimos anos, é realmente uma lista impressionante, abrangendo os mais diversas atividades e pessoas de muita categoria na sua atividade, com impacto social importante, e por isso eu também fico muito honrada com esta distinção. E por fim, porque considero que, apesar da situação da mulher na nossa sociedade ter evoluído muito ao longo dos tempos, os prémios que destacam as mulheres e as suas atividades ainda são um incentivo às novas gerações, e no meu caso especial, dada a minha profissão e dada a minha atividade atual na CPLP, eu acho que este prémio pode ter também impacto junto de mulheres de outros países que partilham connosco a língua, e isso para mim é também importante. Por tudo isso, muito obrigada à matriz portuguesa e parabéns a todas as premiadas deste ano, minhas colegas, que eu gostaria muito de vir a conhecer presencialmente. Olá a todas e a todos da audiência, aqueles que seguem de perto o Prêmio Fêmina da edição 2020. Antes de mais nada, gostaria de agradecer imensamente a Comissão de Honra da Matriz Portuguesa, na figura do seu fundador, João Micael, que atribuiu o meu Prêmio da Cultura neste ano tão difícil para a nossa categoria, que todos sabem é uma das mais afetadas durante essa pandemia.
O Festim, que é o Festival de Cinema de Itinerante da Língua Portuguesa, que eu dirijo juntamente com a diretora-geral Leia Teixeira, passou nos últimos 12 anos por alguns momentos difíceis, mas nunca deixou de ser realizado e de levar o melhor do cinema em língua portuguesa para os 4 cantos do mundo. Nem mesmo neste ano, que depois do adiamento da edição prevista para abril, o Festim parou. Conseguimos fazer uma mostra fantástica na cidade do Porto ao ar livre em setembro e em outubro. Agora esperamos, a situação sanitária permitindo, realizar junto com a Casa da América Latina a 11ª edição do Festim, de 9 a 14 de dezembro no Cinema São Jorge de Lisboa. E receber este prêmio dedicado às notáveis mulheres da lusofonia não só enche a minha e a minha equipe do Festim de grande alegria, como nos dá força para seguir adiante na nossa missão, que é dar voz e visibilidade para aqueles que se dedicam à 7ª arte, muitas vezes com escassos recursos. Por isso, eu gostava de aproveitar esta oportunidade para dirigir-me às autoridades competentes e às empresas patrocinadoras que apoiem mais financeiramente as iniciativas culturais dedicadas totalmente à divulgação da cultura dos países de língua portuguesa, que recebem menos benefícios por não poderem contar com apoios europeus ou estrangeiros, como é o caso do Festim. Eu também faço um apelo aos meios de comunicação que divulguem o trabalho feito em prol da nossa raiz cultural, que é o português, nos seus diferentes sotaques, valorizando o que é nosso. Porque é muito mais comum ver grandes reportagens de filmes e festivais que são exibidos nas nossas salas de cinema em outras línguas do que a divulgação de uma obra feita em Portugal, no Brasil ou na África, ou mesmo um festival que reúna todas elas. Nós, que pertencemos aos países da comunidade da língua portuguesa, devemos ser os primeiros em valorizar os nossos artistas e iniciativas culturais que divulguem o trabalho que vem sendo feito, para depois, sim, podermos ser reconhecidos no resto do mundo. Um trabalho que o Festim vem fazendo ao longo dos últimos 12 anos. Temos de nos orgulhar como irmãos das nossas raízes culturais ancoradas pelo português. Temos de fazer brotar a nossa essência e transformá-la em arte acessível para todos. É um trabalho duro e difícil, e nós sabemos disso como ninguém. Este prêmio, que recebo em nome de toda a equipe, nos confirma que a nossa teimosia nos leva na estrada certa e que, apesar dos obstáculos que encontraremos pelos caminhos, pretendemos atingir vários destinos. Porque a arte, como se viu durante o confinamento, é uma das melhores companhias do ser humano e essencial para a nossa saúde mental nos momentos difíceis. Muito obrigada e bem-haja Prêmio Fêmina. Olá, boa tarde a todos. É com grande prazer e é uma grande honra receber este prémio. Eu sou com certeza uma grande privilegiada, pois faço aquilo que gosto, sempre com vontade de fazer cada vez mais, e ainda tenho a sorte de ser tão bem reconhecida pelo meu trabalho. Desde há 2 décadas que trabalho na investigação e desenvolvimento de soluções para a internet do futuro, que permitem ligar pessoas, sensores, carros, drones e tudo aquilo que possamos pensar. E o melhor neste trabalho é o facto de termos sempre em mente o que estas soluções podem permitir criar ao nível de soluções novos serviços para os cidadãos. E este prémio representa um grande reconhecimento, mas não só para mim, principalmente para as pessoas com quem tenho tido a sorte de trabalhar e que me têm ajudado a colocar as nossas soluções em prática num laboratório tecnológico que inclui as cidades e os cidadãos. Muito obrigada. Ser agraciada com o Prémio Fêmina 2020 para Mulheres Notáveis foi algo que me provocou imensa alegria e redobrou o meu sentido de responsabilidade. A alegria porque é sempre muito bom e reconfortante que o trabalho que desempenhas em prol das causas justas possa ser reconhecido por outros. E maior responsabilidade porque, efetivamente, quanto maior a visibilidade, mais o escrutínio que se exerce sobre tu e maior a necessidade de poderes trabalhar de uma forma cada vez mais positiva. Por isso é que eu agradeço imenso, efusivamente, a João Micael e a Delmar Maia Gonçalves pela generosidade de me distinguirem com este prémio. Podem crer
que continuarei a trabalhar cada vez com mais empenho em prol de um mundo melhor, com mais liberdade, mais igualdade entre homens e mulheres. Recebi o Prémio Fémina 2020 pelo meu trabalho em prol da cultura e da história matricial portuguesa em Portugal e fora do nosso país. É uma enorme honra que agradeço de todo o coração. Criado em 2010 pelo presidente da Matriz e fundador da Matriz Portuguesa, João Micael, este prémio tem vindo a agraciar notáveis mulheres da lusofonia, oriundas de Portugal e dos países de expressão portuguesa e até de outros. E reconhece a excelência, reconhece a originalidade, a força das mulheres em todas as áreas em que elas se têm distinguido. A lista é enorme e de puro mérito. Parabéns, Matriz Portuguesa. Parabéns ao seu fundador e presidente. Parabéns a todas as agraciadas. E muito obrigada pela honra. Olá a todos. Agradeço este prémio à Matriz Portuguesa, a João Micael, ao júri e dou os meus parabéns a todas as mulheres que mereceram esta distinção. Ao ouvir que eu era vencedora do Prémio Fémina na categoria da Fémina Mundi, fiquei surpreendida e feliz. Nada como receber um presente nestes tempos de incertezas. Sempre li muito e imaginei imenso. Escrevi e aprendi poemas de cor. Como era quase filha única, nos dias de solidão interessava-me pela vida dos protagonistas dos livros e tinha amigas imaginárias para quem fazia teatro de fantoches. Comecei a publicar muito cedo. Depois fui uma caixeira viajante da palavra, dando, com o meu método, um humilde contributo para promover o gosto de ler a centenas de professoras e alunos. Admiro a solidariedade e a generosidade. Por isso, quero agradecer a existência de um prémio, já com 10 anos, que valoriza as mulheres quando faltam tantas por reconhecer. Muito obrigada a todos. Mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim. A tua beleza aumenta quando estamos sós, e tão fundo, intimamente, a tua voz segue o mais secreto bailar do meu sonho. Que momentos há em que eu suponho seres um milagre criado só para mim.